Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Juiz, eu queria antes de mais cumprimentá-lo por estar cá e para dizer como nós valorizamos o respeito institucional que a sua presença aqui representa, que decorre do facto de vir apresentar um relatório sobre as contas da União Europeia e mostrar assim um dos múltiplos sinais da legitimidade democrática da União Europeia e da forma como valoriza a transparência das instituições. E por isso ficamos, obviamente, muito contentes de tê-lo cá, até para fazer críticas a alguns aspectos das contas da União Europeia. Embora, eu gostava de começar por realçar isto, o facto do Tribunal ter aprovado as contas, de forma geral, e ter, embora tenha verificado que existam erros. Eu gostava de começar por aí, para começar por referir que nós temos algum conforto, ao ler o relatório, em verificar que esses erros têm vindo a diminuir e que, como referiu na sua apresentação, que houve um trabalho da Comissão, em particular, no sentido até de utilizar a informação que tem para reduzir esses erros e que houve um esforço para corrigir esses erros. E eu gostava de assinalar, aliás, era uma pergunta que eu tinha aqui, mas que já respondeu na sua apresentação, que é no caso português, obviamente que nos orgulha bastante que na auditoria aos programas, esta auditoria que referiu foi feita em particular aos programas de coesão e de recursos naturais e que se verificou que em 20 projetos, em 2015 não se encontraram erros quantificáveis em nenhum destes projetos, o que nos parece que é um sinal muito positivo da eficiência da aplicação dos fundos em Portugal, em particular pelo anterior governo, que foi o responsável pela aplicação dos fundos durante a quase totalidade do ano 2015. E aqui uma pergunta que se impõe é que, olhando para o tipo de erros que foram feitos, existem diferentes tipos, que também referiu na sua apresentação, e sendo que a grande maioria diminuiu, e de novo eu acho que é assinalável que os erros graves em particular registaram uma diminuição significativa, mas nesta caracterização dos erros observou-se, ou pelo menos eu observei, saltou-me à vista, que existem dois tipos de erros que aumentaram, em particular os pagamentos sem documentação comprovativa e os projetos e atividades inelegíveis, e aqui perguntava, não sei se sabem porquê ou se têm alguma ideia sobre porque é que isso poderá ter acontecido. Agora, para passar a um tema um bocadinho diferente, referiu e bem que os fluxos para Portugal, e aliás eu fui também relatora do Tribunal, enfim, da Conta Geral do Estado, a parte que diz respeito aos fluxos entre a União Europeia e Portugal, feito pelo Tribunal de Contas português, e eles referem também, como referiu aqui bem, que os fundos para Portugal e para a maioria dos países diminuíram em 2015 face a 2014. Isto é, obviamente, um ano de transição entre programas, e a pergunta que eu lhe faço é uma coisa que nos parece razoável acontecer, e uma pergunta que eu lhe faço é se tem experiência ou se tem informação sobre o que é que terá acontecido em anos anteriores de transição de programas, portanto, quando foi a passagem, nomeadamente, para o CREN. E isto leva-me, então, a uma constatação, talvez mais do que outra coisa, sobre uma recomendação particular do relatório, que é sobre, e estava a falar, e eu percebo não teve tempo realmente para referir, imagino tudo o que eu gostaria de realçar, mas que saltou, pelo menos aos meus olhos, que é a questão da tónica no desempenho. E a tónica no desempenho é para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, uma questão absolutamente fulcral. Em particular, referem no programa Horizonte 2020 que os recursos da União Europeia não devem ser dispensados apenas de acordo com a lei, que é fundamental, obviamente, e importantíssimo e obrigatório, mas também de forma a apresentarem resultados eficientes. E esse elemento para nós é muito importante. O relatório recomenda, em particular, a utilização de linguagem clara sobre os indicadores de desempenho. Eu retive alguns exemplos, por exemplo, usar conceitos de impacto, passar a usar de forma mais sistemática a noção de resultado previsto em vez de impacto previsto, para evitar que os projetos, enfim, sejam baseados
com informação demasiado vasta e pouco precisa. E esta recomendação é para nós fundamental porque nós, o Grupo Parlamentar do PSD e, na realidade, o anterior Governo, fizeram um esforço muito significativo no sentido de uma maior eficiência. E no que diz respeito, em particular, bom, para já referir que, como disse o Tribunal de Contas português, e que tem certamente essa informação também, não só no caso português não se encontraram erros quantificáveis, que referiu realmente, e é um motivo de orgulho, mas, para além do mais, foi um ano em que conseguiu o anterior Governo e as empresas que fizeram o seu trabalho, conseguiram taxas de execução do CREN praticamente 100%. Por isso eu acho que é um feito bastante importante ter conseguido não só executar o programa todo do CREN, mas, para além do mais, tê-lo feito sem erros quantificáveis. Mas aqui, para voltar à questão que põe, ou que o relatório põe, embora não tenha tido tempo de desenvolver aqui, sobre o Horizonte 2020, eu remetia para a parte que nos diz respeito, de certa forma, deste novo quadro de programação, que é o Portugal 2020, e em 2015... eu tenho a noção que estou um bocadinho em cima da hora. Eu ia pedir a tolerância da Sra. Presidente e evitando-se, poderei depois evitar uma futura ronda, se me permitir só terminar o raciocínio. Obrigada. E no que diz respeito então ao Portugal 2020, eu acho que é importante primeiro referir, e eu não sei se tem noção, isso nos podia dar uma ideia de comparação com outros países. Portugal foi o primeiro país a abrir concursos para este novo quadro de programação e foi também o primeiro a receber uma parte desses fundos. Portanto, parece-me que partimos de uma posição muito positiva face a outros países europeus e gostava de saber a sua opinião sobre neste novo quadro de programação. Mas houve mais, porque como referiu a questão da tónica de desempenho, e termino, Sra. Presidente, o resultado, isto é uma tónica que nos interessa, porque nós, o anterior Governo, no processo de implementação do programa, enfocou-se em dois aspectos que são muito importantes, que é o resultado previsto e a avaliação dos projetos financiados e também a utilização de financiamento reembolsável, no fundo, para incentivar a candidatura de projetos que tenham alta rentabilidade ou previsões de alta rentabilidade e também aumentar a capacidade de multiplicação dos fundos. E por isso eu gostava de lhe perguntar se considera, ou se conhece um bocadinho o que foi feito e se considera que o sistema que o Governo anterior previu ou que o Governo anterior negociou no sentido de um grande enfoque no desempenho e na eficiência dos fundos para serem verdadeiramente alavancas para o crescimento sustentável de Portugal no longo prazo, se considera que isso nos coloca no melhor, enfim, como é que nos coloca comparativamente aos outros países europeus? Muito obrigada pela sua tolerância, Sra. Presidente.